Glória a Deus. Chega mais perto. Chega mais perto. Jesus te ama e nós também. Por isso estamos aqui. Para realizar mais uma live, para agradecer a Deus pela semana e para pedir a Deus que abençoe a todos nós em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Que se abra os olhos, a mente e o coração. Que recebam Jesus nessa tarde abençoada que Deus nos dá. Mais uma semana vencida. Essa semana foi a semana da cidade de Moita Bonita, o Ídolo do Senhor. A palavra foi pregada, os louvores foi tocado, o recado foi dado. Então que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de todos. E vamos que vamos, porque enquanto a vida há esperança, acabou a vida, pronto. Só aguardar a vinda do Senhor. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a nossa nação e o nosso povo. E que ao nome de Jesus Cristo caia por terra toda armadilha do inimigo, toda cilada do maligno, em nome de Jesus. Que vidas sejam salvas, curadas e libertas. Arrependei-vos, arrependei-vos e buscai ao Senhor enquanto há tempo. Glória a Deus. Abençoada, volta ali aqui. Então, graças a Deus por mais uma vez estar aqui para realizar essa live, para pedir, para agradecer e para que todos sejamos abençoados, todos sejamos cheios do Espírito Santo e que assim possamos alcançar a vida eterna, que é para isso que todos nós lutamos, né? Caminho do Senhor, a vida eterna alcançar. Só ligando.
está aqui, Pai, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos encha com Teu Espírito Santo, que nos dê sabedoria para servir e seguir enquanto aqui estiver. Pai, abençoa, Pai, todos aqueles que adentraram essa live, que ouviram a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, Senhor, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então que eu ouça a voz do Senhor. A palavra de Deus é Deus falando conosco, que sejamos cheios do Espírito Santo, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração na vida de todos, que é para isso que eu estou aqui, que todos alcancem a salvação, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos deu para a salvação de todos. Glória e graças a Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Zacarias, promessas feitas a Israel. Então receba em nome de Jesus Cristo, promessa feita a Israel. Nós estamos com Israel, nós somos servos do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E assim nos fala a Escritura Sagrada. E antes eu estava lendo Jeremias. Que livro de Jeremias, né? Jeremias, o guerreiro, como João Batista, né? João Batista, o pregador do deserto. Jeremias foi enviado para avisar o povo de Jerusalém, mas deram ouvido aos falsos profetas. Quantos têm dado os ouvidos aos falsos profetas, né? Mas falta de aviso não é. A palavra de Deus está aí. O verdadeiro profeta é a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que profeta só veio até João Batista. O que está escrito está, o que não está, não adianta tentar fazer. Porque aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E a solução para o Brasil é Jesus, é a palavra de Deus. Porque já teve uma profecia até, uma pastora pregando, né? Ela dando a palavra, e nós teríamos que nos ajoelhar, nos prostrar de dia e de noite, pedindo para a libertação, mas não deram ouvidos. Mas também tinha que Deus disse que ia balançar a estrutura do Brasil, está balançando, né? Então cabe a mim, cabe a você, cabe aos homens de bem se levantar nesta nação e clamar aquele que pode salvar a nossa nação, nosso povo, que pode salvar o mundo, o ser humano. É para isso que eu estou aqui. Então vamos clamar, vamos orar até quando Deus permitir. E que assim se cumpra, né? Não deram ouvidos, pagaram preço terrível. A Bíblia nos fala de tantas vezes que Deus avisou, não deram ouvido. E aí pagaram preço tremendo. Estamos pagando, né? Por que será? Falta de aviso não é. Deus sempre avisa. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, né? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água, aleluia, e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, acerca de Judá, e os fará como o seu majestoso na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores, e serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos, e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei dele, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Aleluia. Ore, clame, busque.
E os de Efraim serão como valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Aleluia. Eu lhes assobiarei e os ajudarei, porque os tenho remido, e multiplicação como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trarei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o dono de tudo e de todos. E muitos têm buscado servir a quem não entende o poder, a quem não pode fazer nada por você. Então pare e pense que você tem um Deus, você tem um Salvador. Busque ao Senhor, que Ele quer fazer o milagre acontecer na tua vida. Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de todos. E agora com a irmã Antônia, fazendo o que almeja o teu coração, segundo a vontade de Deus. Que se cumpra nas nossas vidas o teu querer. Glória e graças a Deus. Boa tarde, noite, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus nos abençoe. Motivo de agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, de estarmos na presença de Deus, porque não há lugar melhor para estar na presença do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 46. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, que temos Ele para nos refugiar em tempos de angústia, em tempos de guerra, podemos buscar o socorro do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver e a fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Vamos louvar um hino da harpa, que é maravilhoso, Os louvores da harpa cristã são louvores abençoados. O de número 4, Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti, se o coração palpitar de dor,
ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, né? Deus velará por ti. Não importa como você estiver, não temas. Vem para o Senhor, que Ele te espera de braços abertos. Ele te ama e quer te salvar. Você, sua família, né? Aqueles que você tem orado e buscado. Creia, Ele os salvará dentro, né, da obediência que nós temos que estarmos dispostos, né? Temos que aceitá-lo. Ele nos deu livre-arbítrio, mas não importa, porque às vezes a gente fala de Jesus, a pessoa, eu já tenho religião, mas ele não é religião, ele é o próprio Salvador, ele morreu para nos salvar. Se você aceita ele como o único suficiente Salvador da sua alma, glória a Deus, que aí você está no caminho certo, graças a Deus, assim como Deus nos ensinou. Vamos louvar o hino de número 8. Cristo fiel amigo. Único, né, que nós temos, fiel, verdadeiro, justo, mesmo que estejamos, né, Ele sabe de tudo sobre nós, Ele sabe pensamentos, Ele sabe tudo sobre nós e mesmo assim Ele nos ama. Ele é o único que nos ama incondicional. Ele, né, não tem medidas sobre o amor de Deus para conosco. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só.
guarda, aquele que nos protege, né? Aquele que nos livra do mal, aquele que está conosco em todos os momentos, não importa o momento, Jesus está conosco, Ele quer nos salvar, Ele quer nos levar para morar na glória com Ele, que é maravilhoso, né? Se nós tivéssemos noção do que é o céu, nós não brincaríamos um só segundo com a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus enche o seu coração de amor, o seu lar e a sua família. Amém. Glória e graças a Deus. Glória e graças a Deus. Louve, adore, clame ao Senhor. Agradeça e peça também, porque Ele é maravilhoso. Ele é o Pai amado. Eu estou aqui para conversar contigo. Eu preciso ouvir a voz de um amigo. Só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Quando tu falas comigo, o fogo se acende. E queima a flama e me faz ser um novo crente. E fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. E queima a flama me faz ser um novo crente. E fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Glória a Deus, renova, Pai, o teu povo. Cura, liberta, restaura. Desce aos olhos, a mente e o coração. Jesus ainda está de braços abertos a esperar. Glória a Deus. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito, porque não entendia. Eu, Senhor, é o que pensa. Que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra minha massa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabe tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar.
que sejamos reformados, né? Renovados para Cristo, para a honra e glória de Deus. Hoje o livro foi de Zacarias, né? É uma leitura pesada, né? Mas abençoada, porque a Bíblia foi feita para nós nos orientarmos, para nós sabermos o caminho, para nós se arrepender de todo mal, para nós buscar ao Senhor. E veja o título, Zacarias capítulo 12, a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel, a purificação do povo de Deus. Se você é povo de Deus, alegra-te. Deus é o dono de tudo e de todos. Ele sim pode te levar à vida eterna. Outro não, mas ele pode. Entra nos caminhos, arrepende-te do mal e anda nos caminhos do Senhor. Porque ai daqueles que têm se desviado, ai daqueles que têm procurado o caminho mau, ai daqueles que assola os pequeninos, que Deus tanto ama, né? Então vamos à palavra de Deus, né? Porque é Deus falando conosco. Como a irmã fala, né? É um pai falando para os seus filhos. Amém? Não é assim, irmã? Amém. A carta de um pai que ama. É a carta de um pai Que ama os teus filhos. que ama os teus filhos, né? É sempre a irmã fala esta palavra, e agora me veio, né? Para a honra e para a glória de Deus. Então ouça a carta de Deus para nós, para que possamos cada dia estar nos caminhos, para que possamos nos alertar que Deus é fiel, Deus é justo, e ai daqueles. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, olha, né? Fala ao Senhor, o que entende o céu e que funda a terra, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Aleluia, amém. Somente Deus pode isso, né? O homem pode se desviar, mas Deus não botou a maldade no coração do homem. É o homem que busca a maldade, infelizmente. Eis que eu porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. Palavra de Deus. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam nele. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Aleluia. Naquele dia, porém, os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como facho entre gavelas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra
Jerusalém, diz o Senhor, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, e a quem traspassarem, e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. E a terra planteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Assim diz o Senhor, o dono de tudo e de todos. E ai daqueles, né? Porque sempre o recado é dado. Cabe a cada um buscar o que quer. E os caminhos do Senhor estão aí. Jesus ainda está de braços abertos, né? Um dia se fechará, a porta se fechará. Para onde tu irás? E o que será de ti? Então pare e pense, porque Deus é justo para cumprir a sua palavra. Ai daqueles. Irmã Antônia, glória a Deus. Deus sempre avisa, né? Como fala o irmão Gilvan. Então, ele não terá ninguém por inocente. Nós estamos sendo avisados todos os dias, né? Todos os dias a palavra do Senhor está aí. Está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, está em todos os lugares, né? E está na sua casa e na minha casa, que é a palavra de Deus, né? Que é a carta de um pai que ama os teus filhos. Então, vamos ler ela. Vamos ler o livro de Tiago 4, versículo 1 a seguir. Devemos resistir às paixões. É um aviso do nosso Pai para mim e para você, né? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites e dos vossos membros guerreiam, cobiças e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedi e não recebeis, porque pedes mal, para o gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Misericórdia, né? Não que nós não possamos andar com pessoas que não são cristãs, mas o que nós não podemos é negar a nossa fé. Diante deles, temos que falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, e que se eles vierem com algo diferente, nós já sabemos a verdade. Então, nós não podemos recuar, porque muitas das amizades nossas, muitas das amizades eu lembro muito bem. Por isso que hoje eu sou bem reservada, gosto de todo mundo, falo com todo mundo, mas não converso coisas que não devemos conversar só com Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente corre para as pessoas, né, para se abrir, para falar algo da nossa vida, e o inimigo sempre tem algo, sempre tem uma cilada para preparar para nós. Então, que nós tenhamos sabedoria, que nós venhamos conversar com Deus, que nós venhamos falar com Deus, que nós venhamos ser amigos de Deus. Porque o nosso amigo mesmo fiel e verdadeiro, ele se chama Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele sim sabe o que é melhor para mim e para você. Né? Muitas das vezes na faculdade, na escola, as pessoas querem nos reprimir porque somos servos do Senhor. E muitas das vezes nós nos calamos, tememos. E nós não devemos temer ao homem, nós temos que temer a Deus. Se eu sou serva do Senhor, eu tenho que ser serva aonde eu estiver. Aonde você estiver, seja servo verdadeiro e fiel. Fale de Jesus aonde você estiver, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, onde você estiver. Fale de Jesus, fale que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura, né? Porque aqui, olha, Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Então, a palavra de Deus, eu acabei de dizer que é uma carta de um pai que ama os teus filhos. Então, ele está falando para mim e para você, né? Que venhamos refletir aonde é que estamos errando, aonde é que estamos traindo Deus. Aqui, adúlteros e adúlteras, nós estamos traindo o nosso Deus. Como? Com essas amizades que não agradam a Ele. Que Deus abençoe. E como diz o irmão Gilvan, Deus sempre avisa. Ou cuidai-vos em vão, ou cuidai-vos que em vão, diz a Escritura. O Espírito que em nós habita, ele tem ciúmes. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, ele tem ciúmes de mim e de você. Porque muitas das vezes a gente fica fingindo, né, que não é cristão por aí para agradar as pessoas. E isso aí, Deus não se agrada. Ele tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resistir aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Que sejamos humildes, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitas das vezes o diabo, ele vem, né, sapatinho de lã, usando as pessoas para nos derrubar, para nos afastar de Deus. Não, mulher, isso aqui não tem nada não, é besteira. Não é besteira não, porque Jesus Cristo, ele vê tudo, sabe de tudo, e sabe que qualquer vacilo a gente cai. Por isso que ele tem ciúmes e tem cuidado de nós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Os irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E o nosso juiz quem é? Jesus. Porque muitas das vezes a gente fala do nosso irmão, né? Porque o irmão faz isso ou aquilo, deixe ele com Deus. Deus é quem vai cuidar de mim e de você. Se eu estiver fazendo errado, Jesus vai me corrigir. Se você tiver, ele vai lhe corrigir. Então não adianta eu lhe julgar, nem você me julgar. Que nós venhamos abrir os nossos olhos, porque tudo isso seremos cobrados no dia do juízo. Tudo isso. Há só um legislador e um juiz. Legislador e um juiz que pode salvar e destruir, que é o próprio Deus. Ele pode colocar no inferno e ele pode levar para o céu. Ele tem esse poder. Tu, porém, que és, quem és e julgas a outro? Quem sou eu, né? Quem é você? Para estar julgando o irmão. Ah, porque o irmão faz assim. Ah, porque o irmão faz assim. Mas enquanto a gente está julgando o outro, a gente podia estar se corrigindo, procurando, orando, buscando a Deus, pedindo perdão, né? Que Deus nos abençoe, que Deus encha os nossos lares de amor, de verdade, viver a palavra de Deus, não só ler, mas colocarmos em prática. Em Salmos 1 também fala, né, sobre a amizade. Não sei por que Deus quer falar comigo e com você. Ele sabe por quê, né? Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não tem pessoas, né, que a gente olha assim, como prospera, porque está obedecendo aqui a palavra do Senhor. E tem gente que a gente diz, menino tem 100 anos de cristão e não sai do lugar. Deus sabe por quê também. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor, né? Carta de um pai que ama os teus filhos. Lembra-se. Salmos 1 e lemos Tiago 4, né? 4. Que nós venhamos ler, meditar e começar a ver onde é que a gente está falhando. Porque assim eu fico pensando, nós estamos, né, lutando para chegar no céu, porque é uma guerra, né? Sabemos que o reino é tomado à força. Estamos nessa batalha. Então nada mais importa nesse mundo. O que importa mesmo é lutarmos para chegar na glória, para chegar no céu.
Então não custa nada fazer a palavra de fazer dentro da vontade de Deus, né? Dentro da palavra, fazer as coisas. Não custa nada a gente se esforçar para fazer do jeito que Deus quer que nós façamos. Porque que adianta, né? Passar a vida toda lutando e depois ainda ir para o inferno. Não. Vamos lutar, vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer o que Deus quer realmente que nós façamos, para que um dia estejamos morando na glória, que é um lugar maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha de amor, de sabedoria, de mansidão e que nós venhamos viver a vontade de Deus, né? Como o irmão fala, que é boa, perfeita e agradável. Tem coisas que a gente pede a Ele, mas aí Ele diz, não, se eu lhe der, você se afasta de mim. Então Ele sabe quem somos nós, né? Vamos louvar o hino da harpa cristã de número 84. O grande eu sou. Quem é? Deus. Não perturbeis o coração, eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei do Consolador. Quem tenha fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após do céu, um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e Deus te dará o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e Deus te dará o Consolador. Firmado em Deus, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e Deus te dará o Consolador. Glória a Deus, né? Vamos pedir com fé. Pedir com fé e com fervor, né? E Deus nos dará o Consolador, porque a gente sabe que aqui na terra é guerra, né? E cada dia mais iremos guerrear, né? Estamos passando por guerras espirituais. Sabemos que, né, como o irmão falou, a pastora já tinha, né, falado há anos atrás. Eu acho que era uns 9 anos, né? O que está acontecendo agora, menina, é como assim, é bem claro assim o que ela falou, está tudo acontecendo. E nós nem demos ouvidos, né? Nós nem parece, a gente escuta, bem assim é a volta de Jesus, né? Muita gente escuta, isso aí eu já ouvi tanto. Mas temos que abrir os nossos olhos e atentarmos para isso, porque Ele vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora, mas Ele vem, Ele virá com poder e glória, Ele virá nos buscar. Então que nós venhamos todos os dias nos limpar,
lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, para que sejamos limpos, para que no dia que Ele voltar nós estejamos preparados. Glória a Deus, né? Aqui estarei encerrando a minha participação, agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa nação, orando, pedindo ao Senhor que liberte, que cure, que salve, né? Que entre nos lares, que visite cada familiar nosso. Pai, que o Senhor visite as famílias, que visite, Senhor, os idosos, aqueles que estão precisando de um socorro do Senhor. Que Deus cure, que Deus salve, né? Que cada um de nós venhamos buscar a presença do Senhor todos os dias em nossas vidas. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. E se tiver algo acontecendo em sua vida, ore, louve, busque ao Senhor, não só nos momentos de necessidade, né? Em todos os momentos, né? É momentos para a gente agradecer, para a gente, porque muitas das vezes a gente só se ajoelha para pedir, mas temos que nos ajoelhar e dizer: Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por tudo, porque Ele sabe. Até nas nossas aflições, Ele sabe que nós precisamos passar por aquilo que é para sermos tratados de algo, curados de algo, e Ele sabe todas as coisas. Então, nós temos mesmo aqui a agradecer. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Para encerrarmos, Galileu, necessário. Quando penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu, nos mercados e templos da cidade, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando, era conhecido como Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava os corações, suas mãos curavam os pobres e enfermos, e expulsava as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Da Galileia era um pobre peregrino, este ser divino era o príncipe da paz. Galileu, eu vejo Rio Galileu levando a cruz, para salvar sofridos pecadores como eu, e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, eu vou para abrir os braços seus, o seu sangue derramado no madeiro, ele é o cordeiro, nele temos paz com Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Glória a Deus. Hoje em dia nós temos a alegria de viver uma conservação da paz, da fé. Este homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré, na Judéia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão
fazer pelo Pai. Que lindo louvor, né? Espero que tenha saído bem, que adentre o teu coração e lembra-te, Jesus foi até aquela cruz para que você alcançasse a salvação, para que eu alcançasse a salvação. Ele ainda está de braços abertos, esperando a todos se arrependerem e voltassem para Ele, porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Só depende de você as bênçãos alcançar. Então, que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de todos, que Deus abençoe a nossa nação, o nosso povo. Pai, perdoa os nossos pecados e nos conduza, Pai, para a vida eterna. Pai, que esta live tenha adentrado aos lares, que ela tenha entrado aos corações, que se faça, Pai, nestes lugares a cura, a libertação, a restauração. Pai, que se abra os olhos, a mente e o coração e comecem a procurar os caminhos do Senhor. Comecem a andar nos caminhos do Senhor. Sabemos que nós não somos perfeitos, nós caímos, mas nós caímos, levantamos e prossigamos nos caminhos do Senhor para alcançar a vida eterna. Então, que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de todos. Um abraço apertado, até o próximo domingo, se Deus permitir, até outra oportunidade, se Deus nos der, e até o próximo dia do Senhor, né? Porque, como eu disse, essa semana foi na cidade de Moita Bonita. Semana passada foi na cidade de Glória. E assim completamos, né, o nosso compromisso com Deus. Né? Faltando assim agora, acho que 4 cidades, né? É 8 e 4, 12. Então, que Deus nos dê força, que Deus nos dê sabedoria, que Deus abençoe o som, o carro, que possamos cumprir mais um ano levando a palavra de Deus, o ídolo do Senhor, que possamos cumprir mais um ano aqui, louvando e adorando ao nome de todos. Jesus que nos ama, Jesus que nos salva. Tchau e até a próxima, se Deus permitir, né? A permissão do Senhor. Então, que se cumpra a vontade do Senhor na nossa vida. Glória a Deus.